que Gredis roubou as crianças? Quem de fato é Gredis? As crianças estão bem após a morte de Gredis? Vem comigo entender o final e saber o significado profundo de A Hora do Mal. Fala, Geeks! Por que Gredis roubou as crianças? Elas estão bem? Você já se perguntou até onde alguém seria capaz de ir para se manter vivo? Pois é, no perturbador capítulo de Alex, descobrimos que a resposta para essa pergunta pode ser muito mais sombria do que imaginamos. A história começa com Gredis sendo acolhida na casa da família de Alex. Ela parece doente, frágil e sem ter para onde ir, mas logo percebemos que há algo errado. Alex, curioso, escuta conversas estranhas e até vê, de relance, que Gredis está à beira da morte. Ou pelo menos era o que parecia. O que acontece a seguir é assustador. Pouco tempo depois, os pais de Alex começam a ficar estranhamente apáticos, quase como se estivessem perdendo a própria alma. Enquanto eles murcham, Gredis floresce. A mulher, antes abatida, começa a recuperar as cores do rosto, a postura, a vitalidade. Mas não se engane, essa cura não veio de remédios, e sim de algo muito mais sombrio. Em uma conversa tensa, Gredis confessa a Alex que sua doença é real, mas a cura dela depende de roubar a força vital dos outros. E os pais do menino foram suas primeiras vítimas. Só que essa energia não dura para sempre. Logo, Gredis começa a enfraquecer de novo. E é aí que a história fica ainda mais macabra. Ela decide mirar nas crianças, nos colegas de Alex. Consegue o objeto pessoal de cada um deles. E com isso, lança um feitiço. Às 2h17 da madrugada, todos eles, como se estivessem hipnotizados, saem de suas casas e vão até Gredis. No porão, presos, eles ficam imóveis, como bonecos sem vida. Alex é forçado a alimentá-los com sopa, para que não morram, enquanto Gredis drena, dia após dia, a energia deles para prolongar sua existência. Quando Gredis morre, a história não acaba. 2 anos depois, o narrador infantil nos conta que as crianças conseguiram voltar para suas rotinas, mas nem todas voltaram a falar. Já os pais de Alex não tiveram a mesma sorte. Continuam em estado quase vegetativo, precisando ser alimentados, ainda internado, como se uma parte deles tivesse sido arrancada para sempre. Fica claro que a magia de Gredis deixa marcas permanentes. As crianças, por terem sido vítimas por menos tempo, têm chance de recuperação total, mas os pais de Alex provavelmente nunca mais serão os mesmos. E a cena final deixa a dúvida mais inquietante de todas. Quando vemos Matthew, o filho de Archer, será que ele realmente voltou? Ou parte dele ficou para sempre nas mãos da bruxa? Quem é realmente a tia Gredis? Se você achava que já tinha entendido quem é a tia Gredis, pode se preparar, porque a verdade é muito mais estranha e sombria do que parece. Ela surge de forma discreta nos capítulos de Justine, Archie e James, apenas para dar aqueles sustos rápidos que fazem a gente pular do sofá. Mas, no momento que aparece de verdade, no escritório de Marcus, a história muda completamente. E é aí que ela se apresenta como a tia de Alex, especialmente irmã da mãe dele, e disse que estava cuidando do garoto enquanto os pais se recuperavam de doenças graves. O problema é essa história desmascarada quase de imediato. Mas, mesmo assim, a tal tia ainda mantém a primeira parte, o parentesco. E é aqui que o mistério começa a ganhar camadas. No capítulo de Alex, antes mesmo dela chegar, ouvimos que Gredis é chamada de tia da mãe dele, o que, tecnicamente, faria dela irmã da avó de Alex. Os pais do garoto se lembram vagamente de terem encontrado anos atrás, mas juram que ela nunca foi ao casamento. Já a mãe de Alex tem certeza de que ela faz parte da família. Mas, e se ela realmente for? Só que muito mais antiga do que qualquer um imagina. Gredis deixa escapar uma pista estranha durante uma conversa com Marcus. Ela diz que o pai de Alex tem um toque de tuberculose. Esse termo antiquado, usado muito antes da medicina moderna, remete a uma época
em que a doença era conhecida de forma quase poética nos livros, antes mesmo de receber o nome oficial, em 1982. Para Marcos, essa escolha de palavras soa como um anacronismo bizarro. Não parece uma piada, e sim algo que indica que ela fala como alguém que viveu nessa época. E quando somamos isso à confissão feita a Alex, de que ela está doente há muito tempo, a teoria começa a ganhar força. Gretz pode não só ser de outra geração, como talvez pertença a um passado distante demais para ser humano. O que acontece no final? A reta final começa com Gretz percebendo que a situação havia saído completamente do controle. Ela decide que é a hora de abandonar a cidade. E antes de partir, entrega para Paul e James uma nova versão do seu feitiço de ataque. Só que, dessa vez, o feitiço não é direcionado a uma única vítima como antes. Ele funciona como uma armadilha. Se alguém cruzar as linhas de sal espalhadas no chão, a coisa é ativada na hora. E adivinha só quem cai nessa armadilha? Justine, sem querer, cruza uma dessas linhas e desperta o caos. Paul parte para cima dela, enquanto James é enviado para atacar Archer. Archer até consegue reagir, acertando golpes fortes no rosto de James. Mas é inútil. A força sobrenatural que controla James é simplesmente avassaladora. Enquanto isso, Justine, completamente apavorada, tenta se defender. Ela pega um descascador de batatas. Mas, claro, não funciona contra Paul. E é então que, no momento de pura sobrevivência, ela consegue pegar a arma do próprio policial e atirar nele, matando-o. Sem tempo para respirar, ela vira a arma para James, salvando Archer no último segundo. Archer, agora livre, desce até o porão em busca das crianças desaparecidas. O suspense aumenta quando ele tenta encontrar seu filho, Matthew, mas quem aparece diante dele é Gretz. Do lado de cima, Alex toma uma decisão arriscada. Ele atravessa de propósito uma linha de sal, ativando seus próprios pais, que estão sob o feitiço. Mas ele é esperto. Usa a conexão entre os cômodos para despistá-los e consegue chegar até o quarto que eles guardavam, o da própria Gretz. Lá, Alex pega um dos galhos espinhosos usados nos feitiços dela, ainda ativo, e corre para o banheiro. Ele sabe exatamente o que fazer, pois havia observado cada passo de Gretz antes. Enrola uma mecha do cabelo dela no galho, e no movimento decisivo, o quebra no meio. E é aí que tudo muda. Gretz, que já havia mandado o Archer atrás de Justine, sente de imediato o rompimento do feitiço. Ela foge da casa em pânico, mas não vai muito longe. Uma multidão de crianças, as mesmas que ela havia sequestrado e controlado, surgem do nada e começa a persegui-la. O que vem a seguir é brutal. As crianças a cercam. Em um ataque implacável, despedaçam Gretz, quebrando de forma definitiva todos os feitiços. Um final intenso, cruel e satisfatório, onde cada ação tem um peso e a justiça, de um jeito sombrio, finalmente é feita. Significado de A Hora do Mal. Você terminou de assistir A Hora do Mal e ficou com aquela sensação estranha, como se o filme tivesse deixado algo no ar, algo que vai muito além da bruxa, do sangue e do caos? Pois é, e acredite, essa história esconde muito mais do que aparenta. Por trás de toda a violência bizarra e da tensão sufocante, A Hora do Mal é um retrato sombrio sobre egoísmo, indiferença e o jeito como um trauma se espalha, passando de pessoa para pessoa, como um vírus. Logo de cara, a narrativa fragmentada de Kreger já deixa claro. Essa não é só uma história de terror. Era um quebra-cabeça, em que cada peça revela não apenas os eventos, mas a forma como as vidas desses personagens se chocam e se destroem. Justine, Archer, Paul, James. Todos agem movidos por impulsos egoístas, às vezes até cruéis, sem se importar com o impacto de suas ações. Desde o começo, vemos gente pressionando os outros a fazer algo que não querem, como uma bebida forçada entre Justine e Paul. O Archer assistindo ao vídeo dos Baileys, muito antes de Gretz sequer entrar em cena. E quando ela finalmente aparece, percebemos que a bruxa não é uma vilã isolada dessa história. Ela é simplesmente a versão mais exagerada e monstruosa do que esses adultos já fazem
no dia a dia. Por egoísmo, zero empatia. E o instinto parasita de controlar e sugar a autonomia dos outros para benefício próprio. O detalhe é que isso não está restrito ao sobrenatural. É mostrado como algo normal. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Dos adultos, apenas Marcos realmente demonstra preocupação genuína com o bem-estar dos outros. E, ironicamente, é justamente ele quem paga o preço mais alto. Alex, da mesma forma, se torna vulnerável por se importar. Gretz, astuta, não o ameaça diretamente. Ela ameaça aqueles que ele ama. E aí vem a divisão mais forte do filme. Adultos versus crianças. A história é narrada por uma jovem, quase como uma lenda urbana passada de boca em boca. Os adultos enterraram o que aconteceu, fingindo que nunca existiu. As crianças, porém, elas guardam a verdade. Nos corredores da escola, nos cochilos, à noite, elas mantêm vivo o aviso. Cuidado com o que os adultos são capazes de fazer. Esse contraste ao coração e à hora do mal. A última cena deixa a gente com perguntas inquietantes. Matthew realmente está fora de perigo? Archer mudou ou continua sendo a mesma ameaça disfarçada? Será que alguém ali está seguro? Então vem a mensagem mais sombria. Assim como os adultos podem ferir as crianças também aprendem a revidar. O final sangrento é o lembrete de que todo trauma que tentamos enterrar encontra um jeito de voltar, e quando volta, machuca. Em poucas palavras, a Hora do Mal nos diz que qualquer um pode se tornar uma arma, se não tomar cuidado com a dor que carrega. Agora me conta, o que você achou de A Hora do Mal? É o melhor filme de terror do ano? E não se esqueça, se inscreva no canal. Aqui você não perderá nenhum lançamento do cinema. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!